Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre notação científica. O que é uma notação científica? Gente, a notação científica não é nada mais nada menos do que uma forma abreviada, tá, de você escrever número usando uma potência de base 10, cuja escrita desse número tem muito algarismo. Então eu coloquei aqui a representação. Então nós vamos ter um número, tá, que eu chamei isso aqui de x, né, vezes uma potência de base 10, onde esse número aqui, ó, sempre a parte inteira dele vai ser um número, tá, inteiro diferente de zero. Então vamos aos exemplos. Então, ó, veja um exemplo que eu tenho aqui, ó, nós temos aqui, ó, a distância aproximada da Terra ao Sol, que é de 150 milhões de quilômetros. Veja quantos algarismos nós temos aqui. Então nós vamos escrever esse número aqui na forma de notação científica. Professor, por que notação científica? Foi batizado esse nome de notação científica porque os cientistas usam essa forma abreviada para representar esse número cuja escrita tem muito algarismo. Como aqui, ó, os astrônomos, né? Nós temos o que? Os biólogos, nós temos o químico, nós temos o físico. Então, nos seus livros lá, esses números, cuja escrita tem muito algarismo, é representada pela forma abreviada, da forma mais curta, tá? Então, em homenagem a ele, foi batizado de notação científica. Nós só vamos usar dois fatores. Um número, esse primeiro fator, vai ser o teu número, que sempre tu vai reduzir ele, ou vai aumentar ele, para que ele fique no intervalo entre 1 e 10, ou seja, maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o outro fator sempre vai ser uma potência de base 10 elevado a um expoente inteiro, porque o expoente pode ser positivo ou pode ser negativo, dependendo do número. Quando o número for maior do que 10, o expoente for positivo. Quando o número for menor do que 10, próximo de 1, tá? Ele vai ser, menor do que 1, tá? Ele vai ser o expoente dessa potência de base 10, vai ser um número negativo. Vamos aos exemplos para a gente tirar a dúvida de vocês. Então eu tenho aqui, ó, a distância aproximada da Terra ao Sol, que é de 150 milhões de quilômetros. Então eu vou pegar esse número aqui, ó, e vou reduzir para que ele fique no intervalo entre 1 e 10. Então, para que esse número fique no intervalo entre 1 e 10, então, ó, eu vou colocar a vírgula aqui, ó. Que número nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar isso aqui, ó, 1,5. Veja se realmente 1,5 não é maior do que 1 e menor do que 10. Vezes quem? Uma potência de base 10. Veja que eu reduzi esse número aqui, ó, várias vezes. Então o número de vezes que eu reduzi esse número, eu vou devolver ele através de uma potência de base 10. Então vezes, tá, ó, 10 elevado a quanto? Quantas vezes você deslocou a vírgula? Então a vírgula, quando não tem um número, não tem vírgula, sempre está à direita aqui, ó. Porque a parte da direita da vírgula era zero, a gente tira o zero, a vírgula não fica só. Então você reduziu uma vez, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8. Então veja que a vírgula veio para cá, ó. Então ficou 1,5 vezes 10 elevado a 8. Veja que realmente ficou bem abreviadozinho aqui, ó. Bem curto, né? Então, isso que está aqui representa esse mesmo número, não alterou o valor do número, só foi representado de forma mais curta, abreviada, chamada de notação científica. Ó, um número que você vai encontrar no intervalo entre 1 e 10, vezes uma potência de base 10. Isso aqui, ó, é a tal famosa velocidade da luz, né? Por isso, quando a gente liga, vamos dizer, a central de energia ligou a central lá em São Paulo, bom? E rapidinho chegou aqui, perfeitamente. Por quê? Porque a velocidade da luz é imensa, ó. Ela é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, como escrever isso em notação científica? Muito bem, para que eu pegue esse número aqui e reduza no intervalo entre 1 e 10, esse número, a vírgula tem que vir para cá, ó, tá? Vai ficar 3,0. Ou simplesmente, ó, 3,0 é a mesma coisa que 3, ou simplesmente 3, ó. Vezes que, ó, uma potência de base 10. Quantas vezes nós colocamos a vírgula para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5. É só você contar quantos algarismos ficou à esquerda da vírgula. Ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5 também, ó. Vezes 10 elevado à quinta potência, tá? Eu esqueci de colocar aqui quilômetro, tá? E aqui eu esqueci de colocar quilômetro por segundo, ok? Aqui nós temos, ó, um ano-luz, tá? Um ano-luz.
Então, uma luz num vácuo, ela percorre durante um ano 9 trilhões e 460 bilhões de quilômetros durante um ano, nessa velocidade aqui, ó. Bom, então vamos escrever esse número. Veja quantos algarismos tem aqui. Vamos escrever esse número em forma de notação científica. Então, como você já sabe, nos dois exemplos foi dado aqui, tá? Então é só vocês, ó, reduzir esse número para que ele se encontre no intervalo entre 1 e 10. Se eu colocar a vírgula aqui, eu ainda tenho 946. Se eu colocar a vírgula aqui, eu ainda tenho 94. 94 é maior do que 10. Tá? Se eu colocar a vírgula aqui, eu vou ter 9,46. 9, tá? 46. O professor, e esse zero aqui, precisa colocar? Não, porque zero à esquerda da vírgula não tem, à esquerda não, à direita da vírgula não tem valor. Você só coloca todos os algarismos diferentes de zero se tiver a esquerda da vírgula, tá? Vezes quem, turminha? Vezes sempre uma potência de base 10, ó. Elevado a quanto? Quantas vezes você trocou a vírgula? É simples, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou você conta aqui, ó, quantos algarismos ficou à direita da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós não colocamos a vírgula aqui, vezes, ó, 10 elevado a 12. Tá? Então, isso aqui representa isso. Veja o que nós gastamos, né? O que nós reduzimos de espaço aqui. Ó. Então, realmente é chamado de forma abreviada. Já aqui, ó, eu tenho um número aqui, ó, 5.760. Então, eu quero escrever ele em notação científica. Então, basta você, ó, trazer essa vírgula que está aqui. Professor, tira uma dúvida, você está falando da vírgula. Que vírgula? Não tem vírgula aqui, ó. Gente, ó, isso aqui é a mesma coisa que isso, ó. Só que zero à direita da vírgula não tem valor, a gente omite, tá, ó. Isso aqui a vírgula não fica só. Então, subentende-se que a vírgula está aqui à direita do número. Então, para que esse número aqui se encontre no intervalo maior do que 1 e menor do que 10, tu tem, ó, que trazer a vírgula até aqui, ó. Quando você trouxer essa vírgula até aqui, você vai ficar, ó, com 5,76, tá? Zero, ok? Esse zero aqui, no final da parte decimal, você pode omitir ele, ó, tá? Vezes quem, ó? 10 elevado a quanto? Quantas vezes você deslocou a vírgula? 1, 2, 3. Então, 10 elevado a terceira potência. Aqui, o mesmo raciocínio. Ó. Nesse caso, nós temos que trazer a vírgula até aqui, ó, porque na hora que você fizer isso aqui, vai ficar 6,0. 6,0 é a mesma coisa que 6. Bom, 6 vezes quem? 10 elevado a quanto? Quantas vezes você deslocou a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou pode contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos algarismos ficou à direita da vírgula, tá? Vezes 10 elevado a quanto? Tá? 10 elevado a sexta potência, ó. Bom? Já aqui, gente, nós temos 4 exemplos, tá? Em que o número aqui, ó, é menor do que 1, ó. São números decimais, em que a parte inteira deles são 0. Então, todos esses números aqui são menores do que 1. Então, nesse caso, nós temos que fazer o processo oposto agora. Em vez de deslocar a vírgula para a esquerda, nós vamos deslocar ela para a direita, para que esse número se encontre no intervalo. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que deslocar a vírgula até aqui, ó. Aí eu vou obter que número aqui, ó, tá, ó, 7,5. Ou seja, é só tu trazer essa vírgula e colocar ela à direita do primeiro algarismo que você encontrar diferente de 0. Então aqui foi o certo. Ó. E o que ficar à esquerda dela, à direita dela, você repete. Então, vezes, ó, tá? 10 elevado a quanto? Então vamos contar quantas vezes nós colocamos a vírgula. Ó. Ó, veja, ela está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Só que quando você deslocar a vírgula para a direita, o expoente não vai ficar positivo, o expoente vai ficar negativo. Vai ficar 7,5 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui o mesmo raciocínio. Como eu só tenho um algarismo aqui, ó, essa vírgula tem que vir para cá. Ó. Se você colocar aqui, ó, ela vai ficar 0,8. 0,8 ainda é só 8 décimos, é menor do que 1. O número sempre tem que estar, esse número aqui você vai ter que sempre, ó, reduzir ele ou aumentar para que ele fique no intervalo entre 1 e 10. Então, nesse caso, eu tenho que trazer a vírgula para cá. Ó. Se eu trouxer a vírgula para cá, vai ficar, ó, o 8, que é a esquerda dela, ó, vírgula 0. 8,0 é a mesma coisa que 8, ó, tá, ó, vezes 10 elevado a quanto?
Quantas vezes nós deslocamos a vírgula? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andando, estamos deslocando a vírgula para a direita. Deslocou para a direita, expoente negativo. Então 8 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui nós temos, pessoal, aqui, ó, o diâmetro da molécula da água. Veja como é pequeno isso aqui, ó. Bom, então eu quero escrever isso aqui em forma de notação científica. Então, muito bem. Então, quando o número é decimal, então nós vamos ter que deslocar a vírgula para a direita para que esse número se encontre no intervalo entre 1 e 10. Tá? Ele tem que ser, pode ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, de acordo com o número, tu vai converter ele para que ele fique no intervalo. Então, nesse caso, ó, eu vou ter que deslocar a vírgula várias vezes, ó, até ela chegar aqui, ó. Até que você encontre um número diferente de 0 à esquerda da vírgula. Então, vai ser aqui. Então, que número nós iremos encontrar? 2, tal, 88. Por quê? Esse 0 aqui no final da parte decimal, você pode omiti-lo. Não vai ter valor nenhum na direita da vírgula, tá? Se ele for no final da parte decimal. Mas pode colocar o 0 aqui para não confundir vocês, ó. Vezes quem, tá? 10 elevado a quanto? Já vimos, já aprendemos que deslocar a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Então, quantas vezes essa vírgula foi deslocada? Então, vamos contar comigo. Ó. Ela está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 elevado a menos 10. Andou para a direita, é expoente negativo. Ok? Então aqui nós temos outro exemplo aqui, se eu não me engano, é o diâmetro, tá, de um elétron. O diâmetro de um elétron, veja como é enorme, certo? O diâmetro de um elétron. Então nesse caso nós vamos ter que deslocar a vírgula até aqui. Não, se você deslocar aqui, colocar a vírgula aqui, ó, a esquerda dela vai ficar um 0 e 1. Então vai ser um número 0,1. Então você tem que colocar a vírgula sempre à direita do primeiro número que você encontrar diferente de 0. Por quê? Porque você vai ter sempre 1 alguma coisa, ou 2 alguma coisa, ou 3 alguma coisa. Então você sempre vai ter um número no intervalo entre 1 e 10. Bom? Então, vezes quem? 10 elevado a quanto? Quantas vezes essa vírgula foi deslocada? Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, porque a vírgula ficou aqui, ó. Tá? Elevado a menos 18, que andou para a direita e expoente negativo. Ou tu conta também quantos algarismos está à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, aonde a vírgula está. Bom, então, deixa eu consertar isso aqui. Então, ficou menos 18, né? Porque deslocou a vírgula para a direita, o expoente fica negativo, tá bom? Então, pessoal, vocês também podem, além desse vídeo, dessa videoaula aqui, vocês podem também pegar o livro de vocês na página 19 e fazer essa leitura, que tem vários outros exemplos, ok? Então, espero que vocês